Você quer transformar sua vida, mas continua acordando todo dia igual ontem? O mesmo pensamento, o mesmo medo, a mesma desculpa? Hoje eu vou te entregar 10 reflexões capazes de mudar o seu dia e talvez torná-lo um pouco melhor. Mas um aviso antes de começar: curte e se inscreve para mais reflexões como essa. E saiba que algumas reflexões vão te incomodar, outras vão te machucar e todas vão te fazer pensar. Se estiver preparado, vamos começar. 1. Você não está cansado, você está desconectado do propósito. Você não está exausto porque faz muito. Está exausto porque faz coisas sem sentido. Quantas vezes você acorda e já sabe que o dia será inútil? Rotina arrastada, cumprimento automático, zero energia. A maioria das pessoas acha que está sem força, mas a verdade é que força não falta. Propósito sim. Propósito é combustível. E quando falta propósito, qualquer tarefa parece um fardo. Você só está cansado porque está vivendo uma vida que não te inspira. E talvez essa seja a pergunta mais importante do seu dia. O que eu faço hoje me aproxima da vida que eu quero ou só mantém a vida que eu tolero? Não é cansaço, é falta de direção. 2. Você está perdendo tempo tentando ser amado por todos. Pare um segundo e seja honesto. Quantas decisões da sua vida foram tomadas pensando no que os outros iriam pensar? Isso começa pequeno. Você muda sua roupa para ser aceito, muda suas palavras para não desagradar, muda seus hábitos para pertencer. Com o tempo, você nem percebe que está vivendo uma vida que não é sua, mas uma versão moldada pelo medo de desaprovação. A sociedade romantiza ser querido, mas ninguém fala sobre o custo psicológico disso. Você paga com autenticidade, com coragem, com sonhos não realizados. Quando a necessidade de ser amado domina, você se torna refém emocional. Não diz não porque tem medo do julgamento. Não assume sua opinião porque tem medo de parecer errado. Não busca seus objetivos porque teme parecer ridículo tentando. Mas aqui vai a verdade que ninguém conta. Você pode ser amado por todos e ainda assim não se respeitar. E esse é o fracasso mais profundo que existe. Sucesso social, derrota interna. Pense nisso. Quanto da sua vida você vive para impressionar pessoas que nem estarão presentes nos momentos mais importantes? A aprovação social é sedutora porque dá validação instantânea, mas é vazia porque depende de fatores que você não controla. Hoje te aplaudem, amanhã te criticam. Hoje te elogiam, amanhã te ignoram. Colocar sua identidade nas mãos dos outros é o caminho mais rápido para perder a si mesmo. A verdadeira virada acontece quando você para de perguntar: o que eles vão pensar se eu fizer isso? E começa a perguntar: o que eu vou pensar de mim se eu não fizer? A busca não deve ser amado pelos outros. Deve ser respeitado pela pessoa que você vê no espelho. E se isso significar desagradar algumas pessoas, ótimo. Pessoas que só gostam de você quando você se sacrifica, nunca gostaram de verdade. A pergunta não é: eles vão gostar de mim? A pergunta é: eu vou gostar da pessoa que eu estou me tornando? Ser amado pelos outros não compensa não gostar de si mesmo. No final, você dorme com a sua consciência, não com a opinião deles. 3. A sua vida não vai mudar com motivação, vai mudar com disciplina. Você sabe por que tantas pessoas começam empolgadas e desistem depois de uma semana? Porque elas confundem vontade com compromisso. Motivação é aquilo que você sente. Disciplina é aquilo que você faz, mesmo quando não sente nada. Pensa bem, se motivação fosse suficiente, o mundo seria cheio de vencedores. Todo mundo já assistiu um vídeo motivacional, já ouviu um discurso inspirador, já teve uma madrugada pensando em mudar de vida. E mesmo assim, no dia seguinte, tudo continua igual. Por quê? Porque motivação é momentânea. Ela aparece quando você está inspirado e desaparece quando a realidade exige esforço.
Já a disciplina é o que te mantém avançando mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Você sabe exatamente o que precisa fazer. Você já sabe qual hábito precisa começar, qual vício precisa abandonar, qual projeto precisa iniciar. Mas saber não muda nada, fazer muda tudo. Motivação é emoção, disciplina é ação. Motivação te move por um dia. Disciplina te transforma por anos. Acorde com vontade ou não. Faça. Treine com energia ou cansado. Faça. Estude inspirado ou exausto. Faça. Porque disciplina não negocia com o humor. Ela negocia com o objetivo. E aqui vai a reflexão principal. A disciplina é, no fundo, uma forma profunda de amor próprio. Quando você se mantém fiel àquilo que prometeu para si mesmo, você está dizendo: eu mereço a vida que estou construindo. Sem disciplina, você vive preso ao mesmo ciclo. Começa, para, se culpa, tenta de novo, desiste e se convence de que o problema é falta de motivação. Mas não é. É falta de constância, de estrutura, de compromisso com o futuro. Disciplina é amor próprio em forma de atitude. E no fim das contas, quem vence não é o mais empolgado, é o mais consistente. 4. Você se compara com pessoas em estágios diferentes da vida. Você já reparou como a comparação sempre te coloca em posição de derrota? Você se mede pelo sucesso de alguém que começou antes, teve oportunidades diferentes, habilidades diferentes, contexto diferente e ainda assim decide que você está atrasado. Mas quem disse que vocês começaram no mesmo ponto? Quem disse que vocês têm os mesmos objetivos, a mesma história, o mesmo ritmo? A vida não é uma corrida de 100 metros com largada simultânea. É uma maratona individual, onde cada pessoa corre sua própria distância e enfrenta seus próprios obstáculos. Só que tem um detalhe cruel. Você não se compara com a vida real das pessoas. Você se compara com o recorte mais bonito, mais editado, mais calculado, o que elas escolhem mostrar. E quando você se compara com a versão filtrada dos outros, você automaticamente começa a enxergar sua vida real como fracasso. A comparação só é útil quando vira inspiração, não autopunição. Quando te faz perguntar, o que posso aprender? E não, por que não sou tão bom? A comparação destrutiva te paralisa. A comparação sábia te impulsiona. Comece a olhar para o seu progresso em relação ao seu eu de ontem, não ao sucesso artificial de alguém no auge de hoje. Então pergunte agora, estou admirando ou me destruindo? Porque uma comparação eleva e a outra te corrói por dentro. 5. Sua vida está difícil porque você ainda está carregando pessoas e hábitos que deveria ter deixado para trás. Talvez você não esteja estagnado, talvez esteja sobrecarregado. Você quer subir, quer evoluir, quer mudar sua vida, mas continua levando junto pessoas, comportamentos e hábitos que te puxam para baixo. A verdade é dura. Não é você que está travado. É o peso que você se recusa a soltar, amigos que te atrasam, relacionamentos que te drenam, conversas que te diminuem, rotinas que te esgotam, ambientes que matam sua ambição. Você não está preso, você está carregado. E quanto mais avança, mais esse peso dói. Você tenta correr, mas está arrastando âncoras emocionais, sociais e mentais. E o pior, muitas vezes você chama isso de lealdade, quando na verdade é autossabotagem. Soltar não é crueldade, soltar é sobrevivência. É entender que algumas pessoas só cabiam em um capítulo da sua vida, e não no livro inteiro. Existe uma lei simples para a evolução pessoal. Tudo o que não te fortalece, enfraquece. Não existe neutralidade. Ou te empurra para cima, ou te puxa para baixo. E enquanto você insiste em carregar o que já deveria ter deixado ir, sua vida não fica só pesada. Ela fica lenta. Você quer subir? Então liberte as mãos. Você não consegue escalar segurando o passado. 6.
Você tem medo de fracassar, mas deveria ter medo de não tentar. Você vive preocupado com o fracasso. Como vai parecer, o que os outros vão pensar, o que pode dar errado. Mas a maioria das pessoas não fracassa. A maioria simplesmente desiste antes de tentar. E isso é muito mais comum do que você imagina. Pense com sinceridade. Quantos sonhos você já enterrou só porque achou que não estava pronto? Quantos projetos ficaram na gaveta porque você esperou o momento certo? Quantas oportunidades você recusou porque teve medo de parecer pequeno tentando algo grande? A verdade é dura. Você não sofre pelas tentativas que deram errado. Você sofre pelas tentativas que nunca aconteceram. Você vai carregar por anos a angústia do "e se?". E o pior arrependimento não nasce da queda, nasce da fuga. Nada é mais doloroso do que a vida que poderia ter sido. Você teme fracassar, mas deveria temer acordar um dia percebendo que não viveu nada digno de lembrança. Você deve temer envelhecer olhando para trás e percebendo que nunca se colocou em jogo, nunca se arriscou, nunca apostou em si mesmo. Errar dói, mas a ausência de propósito dói muito mais. A pergunta não é: e se eu falhar? A pergunta verdadeira é: e se eu nunca tentar? 7. Você confunde conforto com felicidade. Você acha que está feliz, mas na verdade só está confortável. E existe uma diferença gigantesca entre isso. Conforto é ficar onde está. Felicidade é caminhar para onde você realmente quer estar. A vida confortável é fácil, previsível, segura, mas ela tem um preço caro. Ela te mantém parado. Conforto não exige coragem. Conforto não pede evolução. Conforto te mantém na mesma versão de si mesmo, repetindo rotinas, repetindo ciclos, repetindo a vida, ano após ano. Mas felicidade? Felicidade exige risco, exige movimento, exige sair da zona onde nada muda. Pergunte-se com honestidade: você está vivendo a vida que quer ou só a vida que dói menos? Você está onde está porque é realizado ou porque tem medo de recomeçar? A maior prisão da vida moderna é uma rotina confortável que te convence que nada precisa mudar. Você acredita que está bem, mas lá no fundo sente que falta algo: propósito, crescimento, evolução, identidade, intensidade. Você troca sonhos por segurança. Você troca expansão por estabilidade. Você troca evolução por anestesia emocional. Conforto é um anestésico. Felicidade é um desafio. A pergunta final é simples e brutal: estou confortável ou estou feliz? Porque quase nunca essas respostas são as mesmas. 8. Você pensa demais e age de menos. Você já percebeu quantas ideias brilhantes morreram dentro da sua cabeça? Elas não falharam, elas não deram errado, elas simplesmente nunca começaram. E esse é o maior desperdício da sua vida. Não é falta de capacidade, é excesso de espera. Você analisa tanto, planeja tanto, calcula tanto, que transforma raciocínio em atraso. E o que você chama de prudência, muitas vezes é medo disfarçado de lógica. Você quer o momento ideal, o plano perfeito, o caminho mais seguro. Mas enquanto você espera alinhar tudo, a vida passa. Planejar é importante, mas pensar sem agir é uma forma sofisticada de autossabotagem. Você não precisa saber tudo para começar. Você só precisa começar para aprender o que falta. Quantas oportunidades você já observou de longe? Quantas portas não se abriram porque você nem bateu? Quantos caminhos você nunca descobriu porque ficou parado, imaginando onde eles poderiam dar? A ação revela caminhos que o pensamento não alcança. Ideias só valem algo quando se transformam em realidade. Sonhos só ganham força quando encontram movimento. Nada grande nasce do conforto mental. Nasce da prática, do erro, do ajuste, da persistência. Comece pequeno, comece imperfeito, comece agora, mas comece. Pensar demais te mantém no mesmo lugar. Agir te leva para onde você nunca esteve.
9. Você exige coragem dos outros, mas vive com medo. Você admira pessoas que arriscam, celebra quem toma atitudes, quem larga o emprego, quem começa do zero, quem enfrenta o desconhecido. Você compartilha frases sobre força, aplaude quem tem coragem, mas no silêncio da sua própria vida continua paralisado. E não porque você não sabe o que fazer. Você sabe. O problema é que você espera sentir coragem antes de agir. Você acredita que a ação vem depois da confiança e por isso espera sentir prontidão para se mover. A verdade é outra. Coragem não aparece antes do movimento, ela nasce durante o movimento. Você vê o sucesso dos outros e chama de sorte, mas ignora as noites de dúvida, o medo constante, as decisões que eles tomaram sem garantia nenhuma. Todo mundo quer resultados extraordinários, mas poucos querem pagar o preço emocional do risco. Poucos aceitam a solidão da jornada, a insegurança, a vulnerabilidade de tentar algo que pode não dar certo. E, ironicamente, você cobra dos outros o que ainda não cobra de si, atitude. Você exige força emocional dos outros, mas continua justificando sua paralisia com desculpas inteligentes. Acha bonito quando alguém ousa, mas quando chega a sua vez, você se esconde atrás de justificativas. Não é o momento certo, não tenho experiência suficiente, não tenho certeza. O problema não é falta de sonho, é falta de enfrentamento. Você não tem medo de tentar. Você tem medo das consequências de tentar. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de perder o que tem tentando conquistar algo maior. Coragem não é ausência de medo. Coragem é avançar mesmo tremendo, mesmo inseguro, mesmo sem garantia. A pergunta não é se você tem medo. Todo mundo tem. A pergunta é: o que você vai fazer apesar do medo? Porque enquanto você continuar admirando em outros a coragem que não pratica em si mesmo, sua vida vai continuar onde está. 10. Você quer uma vida melhor, mas ainda está defendendo a vida que tem. Você fala de mudança, mas alimenta os mesmos hábitos. Você deseja evolução, mas protege as mesmas crenças. Você quer uma nova realidade, mas insiste em carregar a velha versão de si mesmo. A vida não muda quando você sonha com algo novo. Ela muda quando você abandona o que te prende ao antigo. E essa é a parte mais difícil. Mudar exige desapego. Não apenas de pessoas, mas de narrativas, estilos de vida, identidades, comportamentos, rotinas, pensamentos que você repete há anos. Muitas vezes, você não está preso às circunstâncias, está preso às histórias que conta para justificar porque ainda não mudou. Você diz que quer sucesso, mas continua defendendo hábitos que te mantêm estagnado. Você diz que quer liberdade, mas protege padrões que te aprisionam. Você diz que quer crescimento, mas foge de tudo que exige esforço e desconforto. A vida melhora quando você para de justificar onde está e começa a construir onde deseja estar. Porque não existe mudança verdadeira sem renúncia, não existe evolução sem troca, não existe transformação sem sacrifício da versão anterior de si mesmo. Pense com sinceridade. Quantas vezes você disse que quer mais da vida, mas continua repetindo exatamente a mesma rotina? Quantas vezes reclamou da realidade, mas a defendeu quando alguém te apontou alternativas? Quantas vezes você pediu por novos resultados, enquanto se apega ao que te mantém parado? Você não está preso à vida que tem. Você está preso à identidade que construiu para sobreviver a ela. Para viver algo maior, você precisa permitir que partes antigas morram. Você precisa abrir mão de quem foi para se tornar quem pode ser. A pergunta real não é o que eu quero conquistar, mas sim o que estou disposto a abandonar para isso acontecer. Porque crescimento não acontece quando você deseja algo novo. Crescimento acontece quando você deixa de se proteger do novo. Se alguma dessas reflexões te atingiu, salva esse vídeo. Volte quando se esquecer dessas relecções e compartilhe com alguém que precisa ouvir, porque reflexão sem ação
é só poesia mental. Obrigado por assistir e até a próxima.